Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de avisar que este vídeo tem um cunho um bocado forte. Então vou evitar algumas palavras para que o vídeo possa ser recomendado pelo YouTube. Assim sendo, vamos ao conteúdo. O trabalho desse tipo na África é uma questão complexa, afetada por uma combinação de fatores legais, sociais e econômicos que variam amplamente entre os países. A vida das trabalhadoras do SEC em muitos países africanos é marcada por uma série de desafios significativos, incluindo a criminalização, a estigmatização e a falta de proteção legal. Determinar qual é o pior país para se ser uma pró pode ser uma tarefa difícil, uma vez que as condições podem diferir não apenas entre os países, mas também dentro das regiões de um mesmo país. Entre os países africanos onde a situação das trabalhadoras do SE é particularmente desafiadora, está a República Democrática do Congo. Esta nação enfrenta uma série de problemas graves que agravam a vida das pessoas envolvidas nesse trabalho, tornando a República Democrática do Congo um dos contextos mais difíceis para essas mulheres. Mas antes de perceber como é a vida dessas mulheres, devemos entender o porquê de algumas mulheres optarem por essa vida. A República do Congo é um país marcado por décadas de conflitos armados, instabilidade política e crises humanitárias, fatores que têm um impacto profundo na vida de seus cidadãos. Entre as muitas consequências desses problemas, a exploração e a forçada emergem quando questões particularmente graves. As mulheres que se tornam na República Democrática do Congo frequentemente enfrentam uma série de circunstâncias adversas que levam a essa realidade angustiante. Na República Democrática do Congo, as condições econômicas precárias, a falta de oportunidades e a segurança generalizada contribuem para o aumento desse tipo de trabalho. A guerra contínua, a ausência de um sistema de justiça efetivo e a crise econômica empurram muitas mulheres para como um meio de sobrevivência. A pobreza extrema e a falta de alternativas muitas vezes forçam mulheres a buscarem trabalho nessa área, como das poucas opções disponíveis para sustentar a si mesma e as suas famílias. Para perceber melhor, vamos contar a história de Maria, nome fictício para uma jovem que trabalha nessa área. Maria é uma jovem mulher da região de Kivu, no leste da República Democrática do Congo, uma das áreas mais afetadas pelo conflito armado. Com apenas 22 anos, ela viveu a maior parte da sua vida em meio à violência e à instabilidade que marcam a região. Desde o início da Guerra Civil na República Democrática do Congo, a sua comunidade tem enfrentado ataques constantes de grupos armados, o que resultou na destruição de infraestruturas e na ruptura das redes de apoio social. Maria cresceu em uma família pobre e teve que abandonar a escola cedo para ajudar a cuidar de seus irmãos mais novos. A situação na sua vila tornou-se insuportável quando seu pai foi morto em um ataque rebelde e sua mãe, incapaz de sustentar a família, também foi forçada a abandonar a casa para procurar trabalho. Sem outras opções e sem acesso à educação ou treinamento profissional, Maria viu-se sem alternativas viáveis para garantir a sua sobrevivência. A falta de oportunidades econômicas e a contínua violência no país a levaram a procurar formas de sustentar a família. Infelizmente, o trabalho acabou se tornando uma das poucas opções disponíveis. Maria começou a trabalhar como profissional da área em um dos centros urbanos próximos, onde a demanda por esse tipo de trabalho é alta devido à grande presença de soldados e milícias. A vida na cidade é brutal.
Ela enfrenta um ambiente hostil, exposta a riscos constantes de vio e exploração por parte dos clientes e intermediários. A falta de proteção legal e o estigma social associado ao trabalho deixam-a vulnerável a abuso sem qualquer forma de apoio institucional. A história de Maria ilustra a realidade de muitas mulheres na República Democrática do Congo, cujas vidas são moldadas por conflitos e pobreza. Vários relatos e estudos confirmam essa situação, destacam as condições extremas enfrentadas por mulheres que trabalham nessa situação e a ausência de proteção para trabalhadoras da área. Além disso, organizações como a International Crisis Group e a United Nations Office for the Coordination, que em inglês maravilhoso, fornecem dados sobre o impacto da guerra e da crise humanitária na vida das mulheres em áreas afetadas. Para muitos, essas profissionais ganham salários ou pagamentos exorbitantes, mas na República Democrática do Congo, isso é algo fora da realidade. A renda das mulheres que se prestam a esses serviços na República Democrática do Congo varia amplamente devido a uma série de fatores, incluindo localização, tipo de trabalho, segurança e condições econômicas. Em áreas urbanas e centros de conflitos como Kinshasa, Goma e outros lugares, onde há uma maior concentração de população e presença de militares ou funcionários internacionais, as trabalhadoras podem cobrar mais por seus serviços. No entanto, mesmo nessas cidades, os ganhos ainda são baixos em comparação com os padrões internacionais. Nessas áreas, as mulheres podem cobrar entre 5 a 20 dólares por serviço, dependendo da demanda e das condições específicas. Em contraste, em áreas rurais e regiões severamente afetadas por conflitos, os ganhos são geralmente muito mais baixos. A menor demanda e a falta de infraestruturas, o que contribui para que os preços que as trabalhadoras pedem seja menor, frequentemente abaixo dos 5 dólares por serviço. Além disso, as condições econômicas adversas e a insegurança nessas áreas dificultam ainda mais a possibilidade de obter um rendimento substancial. É importante destacar que a segurança e a exploração são questões críticas que afetam os ganhos. Muitas vezes, as trabalhadoras enfrentam a exploração por intermediários ou agenciadores que podem forçá-las a dividir seus ganhos, o que reduz o montante que elas realmente recebem. A habilidade de negociação e a capacidade de lidar com os clientes também influenciam os ganhos, com algumas mulheres conseguindo mais dinheiro que as outras. Essas estimativas são baseadas em relatos e estudos de organizações internacionais que prestam ajuda para essas mulheres. A realidade para muitas trabalhadoras na área na República Democrática do Congo é marcada por uma combinação de baixos ganhos e condições extremamente desafiadoras, refletindo a vulnerabilidade e a exploração que elas enfrentam. Apesar de os ganhos na profissão serem abaixo do mercado internacional, essas trabalhadoras ainda ganham mais que muitos profissionais de outras áreas no país. Mas isso as faz escapar do estigma e da discriminação por parte da sociedade. O governo da República Democrática do Congo enfrenta uma série de dificuldades ao lidar com esse tipo de trabalho e devido à instabilidade política, corrupção e falta de infraestrutura. Em geral, as políticas públicas sobre o trabalho são inadequadas ou inexistentes. A profissão é frequentemente criminalizada e as trabalhadoras podem ser alvo de repressão e desvio policial. A falta de uma legislação
e de políticas eficazes para proteger os direitos das trabalhadoras contribui para a perpetuação de sua marginalização e exploração. Além disso, o governo não tem conseguido fornecer suporte institucional adequado para abordar as causas subjacentes desse trabalho, como a pobreza e a falta de oportunidades econômicas, a ausência de um sistema de justiça funcional e a corrupção também dificultam a criação de um ambiente seguro e justo para essas mulheres. A sociedade na República Democrática do Congo tem uma visão geralmente negativa em relação às trabalhadoras dessa área, o que se traduz em estigmatização e discriminação. As normas culturais e sociais frequentemente consideram o trabalho nessa área como moralmente inaceitável, o que leva ao ostracismo e à marginalização das mulheres envolvidas nesse setor. Essa estigmatização contribui para a falta de apoio e proteção social, exacerbando as dificuldades enfrentadas por essas senhoras. Além disso, o preconceito e a discriminação podem dificultar o acesso das trabalhadoras a serviços de saúde, educação, outras formas de apoio, resultando em condições ainda mais precárias. Organizações da sociedade civil que trabalham com direitos humanos e proteção social frequentemente enfrentam grandes desafios para fornecer assistência e sensibilizar a população sobre a situação das trabalhadoras dessa profissão. As famílias das mulheres que se envolvem nesse tipo de situações frequentemente enfrentam uma série de desafios e pressões. Em muitos casos, as mulheres podem ter recorrido a esse trabalho devido a situações extremas de pobreza e desespero, e suas famílias podem estar cientes dessa realidade. A falta de alternativas econômicas e o colapso das redes de apoio social significa que muitas famílias acabam apoiando a decisão de seus membros, mesmo que isso não seja ideal. No entanto, a vergonha e o estigma associado ao trabalho sexo podem levar a conflitos familiares e a um afastamento das mulheres de seus entes queridos. Muitas vezes, as famílias podem não oferecer o suporte necessário ou podem até mesmo rejeitar suas filhas ou parentes envolvidos na PRO devido ao estigma social e à pressão social. Existem poucos exemplos de documentos que ilustram a complexidade dessas dinâmicas, mas nós tentamos trazer o melhor para si. Em suma, essa é a realidade das mulheres que vivem do seu próprio corpo na República Democrática do Congo, considerado o pior país para esse tipo de trabalhos. Uma realidade triste, mas aqui o nosso compromisso é com a verdade. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.